Gênesis 22, versos 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te disser. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e também Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o sacrifício. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do sacrifício ou do holocausto, e pô-la sobre os ombros de Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e também o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e também a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, ou o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em sacrifício em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Quando falamos desse homem, quando citamos a vida desse homem, é bem verdade que o nosso coração se alegra, que a nossa alma se anseia por ouvir as palavras, ouvir os escritos através da vida desse homem. E quando falamos da fé, de uma fé inabalável, de uma fé exemplar, e a fé desse homem, ela nos coloca até os dias de hoje, para que nós possamos ficar firmes e determinados. Por isso a Bíblia diz que o nosso pai na fé é Abraão. Todas as nações, todos os povos, quer eles cristão ou não cristão, reconhecem a existência deste homem chamado Abraão. Todos creem a respeito dos escritos deste homem, um homem com uma fé inabalável, um homem que não era diferente de eu e você, um homem semelhante a eu e você. E para que possamos entender aquilo que o Espírito de Deus nos revela nesta noite, precisamos nos deportar um pouco atrás, no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 12, quando Deus então chama este homem. A Bíblia diz que Deus faz uma chamada. Esse homem estava dentro da sua casa, cuidando dos seus afazeres, e de repente o Senhor disse a Abraão que era
um chamado para que ele saísse da sua casa, da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse a um lugar aonde Deus o mostraria que ele fosse. Não é diferente da minha vida e da sua vida. Um dia também nós estávamos semelhante à vida deste homem, cuidando dos nossos afazeres, vivendo as nossas vidas, e de repente sentimos no nosso coração um toque que não veio da terra, um toque que não veio de homem, mas um toque que veio de cima, do Senhor Todo-Poderoso, também fazendo uma chamada, também convidando eu e você para que tivéssemos uma transformação, uma mudança de vida. Foi aonde nós encontramos o caminho da salvação, foi aonde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, através de uma chamada. Então é bem verdade que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, estamos aqui porque queremos, estamos aqui porque achamos bonito. Não, porque a Bíblia diz que antes de eu e você conhecer, Ele já nos conhecia, porque o salmista disse: ainda antes que tu fosse entretecido no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ainda antes que os teus ossos fossem formados no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ainda antes da sua existência, eu, o Todo-Poderoso, já te conhecia. Se Ele me conhecia, então só tenho eu de dar glória, louvor e exaltação ao nome dEle. A Bíblia diz no capítulo 12 que ele então foi chamado, que ele foi então tido uma ordem da parte de Deus. E Deus disse para ele, através do chamado: eu fartei a você uma grande nação, pai de multidões. E como poderia este homem ser pai de multidão, se a sua esposa era estéril? Porém, Abraão, ouvindo a voz de Deus, o primeiro passo da vida de um ser humano é ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que a palavra nos orienta, nos ensina, nos mostra. E Abraão sempre foi um homem obediente, e ele ouviu a voz de Deus, e saiu da sua terra, do meio da sua parentela. O tempo passa, Abraão anda. A Bíblia diz que este homem também tem momentos que ele comete erros, como qualquer um de nós, momentos que ele fica vivendo uma vida difícil, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Abraão era desta forma, também tinha desejo de fazer as coisas corretas, mas de repente Abraão se depara com algumas coisas que não agradaram o seu Deus, e o tempo vai passando, e nós nos encontramos no capítulo 13, onde Abraão, ele está com seu sobrinho que saiu da sua casa, e a Bíblia diz que o seu sobrinho crescera muito, assim como Abraão, não dando deles ficar mais juntos, devido o rebanho que crescia, o rebanho que se expandia. E a Bíblia diz então que Abraão chama o seu sobrinho e disse: não é bom que nós vivemos em contenda, você escolhe aonde você quer ir, e eu escolho o lugar também aonde eu irei. Disse Abraão para o seu sobrinho Ló: escolhe o lugar que tu fores, e eu então irei para outra banda. A Bíblia diz que ele escolheu as campinas, e a Bíblia diz então no capítulo 14 que houve uma guerra. Eu preciso correr para que você possa entender lá no final esta palavra. No capítulo 14 houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, uma instauração de um problema muito grave, e a Bíblia diz que Ló, o sobrinho de Abraão, ele é levado cativo. Abraão era um homem de fé, por isso que estamos falando de fé nessa noite. Abraão já tinha saído da sua casa, ouvido a voz de Deus. Abraão tinha descido ao Egito. Abraão tinha então separado-se com Ló. Deus estava agindo na vida de Abraão, e agora o seu sobrinho está preso. A Bíblia diz no capítulo 14, no versículo 14 e 15, que Deus então ordena a Abraão, e ele pega 318 homens de dentro da sua casa para ir resgatar o seu sobrinho que está preso. Por que tudo isso, pastor? Para você entender aonde nós vamos chegar aqui a pouco. Abraão, um homem que foi chamado, um homem que Deus agiu na vida dele, e no capítulo 15 a Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Abraão. Deus promete um filho a Abraão. Este homem, ele tinha uma esposa, e a sua esposa era estéril. Como poderia ele ter um filho? Como poderia Deus dar a este homem um filho, se a sua esposa era estéril? Mas a Bíblia diz que o impossível eu e você não podemos fazer, mas
o impossível, o Deus Todo-Poderoso, Ele faz na minha vida e na tua vida. Preste bem atenção, Abraão, na sua jornada, a Bíblia diz que então é dado para ele uma mulher chamada Agar, escrava, aonde ele obtém um filho, mas não era o filho que Deus o queria dar. No capítulo 17 a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão. Quem é esse Deus que trabalha na vida do ser humano e muda o nome dos seus filhos? Um dia eu e você tinha um nome, e a partir do momento que encontramos o Cristo vivo, Ele mudou o meu nome e o teu nome. A partir do momento que encontramos a palavra de Deus, Ele transformou o meu e o teu coração, porque outrora eu e você éramos condenados ao fogo eterno. Eu e você éramos pobres, cego, nu, desgraçado e miserável. Mas a partir do momento que encontramos o Senhor Jesus, Ele disse: vocês têm vida e têm com abundância, e no final vocês têm a salvação eterna. Capítulo 17, Deus muda a história desse homem, ou seja, o nome desse homem. No capítulo 18 a Bíblia diz que Abraão, ele está dentro da sua tenda, ou seja, na porta da sua tenda. A Bíblia diz que ele está no verão forte, no calor muito árduo, ao ponto do meio-dia, e de repente ele recebe uma visitação que não era de homens, uma visitação que não era do prefeito da cidade, uma visitação que não era do empresário. Recebe uma visita agora que não é terrena, mas uma visita celestial, que vem do alto. A Bíblia diz que 3 anjos visitam a casa desse homem. Abraão está muito feliz, e bem verdade, quem é de nós que não ficaríamos felizes? De repente na nossa casa, na porta da nossa casa ao meio-dia, quando você chega do seu trabalho e você receber uma visita que não é terrena, uma visita que não é desse lugar, mas uma visita que vem do alto, que vem de cima. E quando a visita vem de cima, é para trazer notícia em prol da minha vida e da tua vida. E nessa noite, a visita que eu e você recebemos não é de homem, não é de anjo, mas é do Espírito Santo de Deus, que manda dizer para mim e para você que 2018 é o ano da tua vitória, é o ano do teu milagre, e o tempo de cantar chegou na tua vida, em nome de Jesus. Recebe ele a visita dos anjos. Deus se manifesta na vida desse homem. A Bíblia diz que ele fica muito feliz. E no capítulo 20, a Bíblia diz que a sua esposa o nega. E no 21, para que nós possamos adiantar, a Bíblia diz que então acontece aquilo que o anjo tinha trazido a notícia. O anjo disse: no tempo da vida tu terás um filho. No capítulo 21 a Bíblia diz que Deus então se manifesta na vida do patriarca, do pai da fé, do homem que nós temos, por exemplo, até os dias de hoje. A Bíblia diz que nasce Isaac. Abraão está muito feliz, vai tudo bem com ele. Tem algum problema, tem alguma dificuldade, mas Abraão em todas foi vencedor. Abraão em todos os lugares ele está sendo bem sucedido, é o pai da fé. Mas chega o momento que a história então começa a nos contar algo que mexe com o nosso coração. Quando nós nos deparamos no capítulo 22, aqui é o texto, a mensagem que eu gostaria de falar nesta noite, aonde nós acabamos de ler. Então Deus, eu acredito que numa das suas tardes, quando Abraão o buscava, Deus intenta o coração de Abraão e fala com Abraão. Deus aqui está vendo a fé desse homem, Deus está vendo a fé deste patriarca. Por isso que eu falei, todos nós temos fé, todos nós temos a convicção, a certeza. Mas tem um momento da minha vida e da sua vida que Deus coloca eu e você numa situação para ver se nós somos ou não somos, se é ou não é. Porque está cheio de pessoas dizendo que tem fé, mas na hora do vamos ver, na hora do sacrifício, na hora de você glorificar o nome do Senhor Jesus, é que aí que as coisas ficam difíceis. Porque é bem verdade, quando temos dinheiro, bolso cheio, carro bom, tanque cheio, temos o alimento na nossa casa, é fácil dar glória a Deus, é fácil dizer que temos fé.
Quando estamos com o bolso cheio, empregado, um bom dinheiro, um bom salário, nós dizemos que servimos a Deus. Mas há um momento na nossas vidas que nós nos encontramos no vale, na dificuldade, no problema, numa situação difícil. E aí é que a minha fé e a tua fé entram em ação. A Bíblia diz que Abraão, ele ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz assim: e aconteceu depois destas coisas. Que coisa é esta, pastor? Isso que eu acabei de falar para você. Depois de tudo isso que aconteceu com Abraão, depois da história de Abraão, depois de uma vida com Deus, depois de um tempo que estamos na igreja, depois de um tempo que estamos na presença do Senhor, aí vem Deus e disse para Abraão: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Você não está entendendo. Eu tenho certeza que você não está entendendo. Imagine comigo você ouvindo a voz de Deus, e Deus falando: Pedro, João, o nome de cada um, pega agora o teu filho, a quem tu amas, e sobe Moriá e oferece o teu filho no altar para mim. Preste bem atenção aqui. A fé de Abraão começa a se materializar. Não há como materializar a nossa fé sem altar. Sem altar não tem como a nossa fé se materializar. Abraão disse, ou seja, Deus disse para Abraão: pega teu filho, o teu melhor, e vai até Moriá. E lá você sacrifica, você coloca no meu altar. Por que é que Deus pede o melhor para que nós colocamos no altar? Para a minha fé e a tua fé se materializar. Quando eu e você estava perdido, Deus não entregou no altar algo que não lhe custava. Deus entregou no altar, a Bíblia diz, o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele não entregou no altar algo que não lhe custava. Deus entregou o melhor dele no altar, um sacrifício para resgatar eu e você, que estávamos perdidos. E aqui está a fé de Abraão. Abraão tinha sonho, Abraão tinha projeto. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele não saiu dizendo a respeito do seu sonho e nem a respeito do seu projeto. Servir a Deus, viver a história de Abraão até no capítulo 22 é uma coisa. Do capítulo 22 para frente é outra coisa. Até o 22 Abraão teve alguns problemas, mas em todos Deus foi com ele. Mas agora no 22 Deus diz assim: pega teu filho, o teu único, o teu melhor, e traz no altar. Agora só materializa a fé quem tem espírito. Só materializa a fé quem crê no Deus Todo-Poderoso. E a fé que você tem não é a minha, e a minha não é a sua, e a minha fé não é da minha esposa, e da minha esposa não é minha. Por isso que sacrifício é individual. Deus não pediu para Abraão e para Sara. Deus pediu para Abraão, porque Sara já tinha negado, ainda antes do filho nascer, quando foi o momento da promessa. E Deus chega agora no homem de fé e diz: você leva o teu melhor no meu altar. Ele ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz então que ele disse: chama 2 servos. Ele não fala nada para sua esposa, ele não comenta nada para sua mulher. Você imagine comigo se ele comentasse para a esposa pegava o menino, jamais deixava o menino ir com o pai. Jamais a esposa deixava o menino sem estar debaixo dos seus olhos.
Porque a fé em Cristo Jesus para o mundo é loucura. A fé em Cristo Jesus para o mundo é loucura. Por isso que as pessoas não entendem a respeito do altar, não entendem a respeito do sacrifício. E a Bíblia diz então que Abraão chamou os 2 moços. Imagine comigo. Pegou o jumento e o menino e disse: nós vamos até ali e logo vamos voltar, porque o meu projeto, disse Abraão, os meus sonhos, disse Abraão, nós vamos ali, mas vamos voltar, porque o meu sonho, o meu projeto não termina aqui. O meu sonho, o meu projeto está começando aqui. E saíram. Caminho de 3 dias. Quantos dias eu falei? 3 dias. Abraão, Isaque, jumento carregando a lenha e os 2 moços. Como é que era a conversa deles? Preste bem atenção. Como é que é a conversa nesses últimos dias ou nesse dia? Altar de novo para pegar meu dinheiro, pegar aquilo que é meu. Pastor está lá e agora está pregando sobre o altar porque ele quer aquilo que é meu. Imagine como estava a conversa de Abraão com os moços. A Bíblia não relata que eles estavam conversando a respeito do altar, porque Abraão, o que estava no coração dele era dele, o projeto era dele, os sonhos era dele, o filho era dele, o sacrifício era dele, e era a Deus que ele prestava obediência. Eu preciso correr que o nosso tempo se esgota. Chegaram ao pé do cume de Moriá, caminho de 3 dias. Vocês fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino de Cavamandarai iremos ali, e havendo adorado Nevaramai, nós tornaremos de volta. Você não entendeu? Quando você chega no altar, você está adorando a Deus. Quando você chega no altar, no teu sacrifício é uma adoração a Deus. Abraão disse: eu e o menino vamos ali adorar, e logo nós vamos voltar. Começa a caminhada para subir o cume do Moriá, pai e filho. O menino está levando a lenha, o pai levava o cutelo, a faca, como queira entender. Abraão levava o fogo, mas faltava alguma coisa. O projeto não estava completo, porque o projeto de nossas vidas só fica completo quando passa pelo altar. Pastor, mas eu estudei, eu me formei, eu sou especialista nisso, naquilo, faço muito bem. Você pode fazer tudo bem, mas o projeto da tua vida só se torna real quando ele passa pelo altar. Abraão, com certeza, como nos dias de hoje tem o inferno que se levanta. Abraão, tu vai matar teu filho, ele quieto, porque ele não dividia seus sonhos, seus projetos com quem sonhava menos do que ele. Como não tinha ninguém que sonhava como ele, então ele não contou a ninguém. Como não tinha ninguém que tinha projeto como ele não contou a ninguém, nem a sua esposa. E o menino disse: pai, ele disse: fala, meu filho, aqui nós estamos levando a lenha, aqui nós estamos levando o fogo e o cutelo, e aonde está o cordeiro, meu filho? Ou seja, meu pai. O pai disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Erga sua mão para cima, feche seus olhos nessa noite. Aonde está, pastor, o meu sonho? Aonde está o cordeiro da minha vida? Aonde está a minha família que eu sempre sonhei para ter a minha família? Eu criei os meus filhos, pastor, para ser bons, estou envolvido com as drogas.
Eu me casei para ser feliz, estou à beira da separação. Eu me casei para ter uma casa abençoada, minha casa é um inferno. Aonde está o meu cordeiro? Aonde está a minha família? Aonde estão meus filhos? Aonde está a minha prosperidade? Aonde está a minha saúde e a minha vitória? Deus manda te dizer: Deus proverá para você 2018 a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, o teu dinheiro. Deus proverá. De pé. A todo aquele que crê, Deus proverá. Proverá. A todo aquele que crê, Deus proverá. A todo aquele que crê, Deus proverá. Deus está providenciando uma mudança para os teus filhos. Deus está providenciando uma mudança para o teu casamento. Deus está providenciando um novo trabalho para você. Deus está providenciando uma nova empresa para você. Deus está providenciando algo que você já tinha parado de sonhar, mas o Espírito de Deus manda te dizer: os teus sonhos não morreram, os teus sonhos não acabam aqui, o teu projeto não para aqui, o teu projeto tem voz, o teu projeto tem perna, e aqueles que querem ver o teu projeto vão ter que comprar binóculo para ver, porque o teu projeto não vai andar por terra, o teu projeto vai andar nas asas do Espírito, na glória do Pai, na eternidade. Aqueles que querem ver a tua vitória, os que viverem, verá a tua vitória em 2018. Proverá a todo aquele que crê, Deus proverá. Proverá, proverá, proverá a todo aquele que crê, Deus proverá. Fecha teus olhos. Eu não vou chamar você para frente. A Bíblia diz que Abraão chegou no cume do Moriá, preparou o altar. E quando ele chega no altar, o altar é mudança de vida, o altar é transformação, o altar é edificação. Para chegar até o altar tem um preço, tem um custo. Por isso Davi disse: eu não posso oferecer nada ao meu Deus que não me custe, porque o meu Deus não ofereceu algo que não custasse para me comprar. Ele ofereceu Jesus, o seu Filho único. Por isso Abraão disse: aqui chegou o dia da minha vitória. Altar é lugar de vitória, de milagre. Ele disse: a partir de hoje. E a história de Abraão, a partir do capítulo 22, foi uma nova história. Deus fez de Abraão pai de multidão. Deus fez de Abraão, porque Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, não toque no menino, porque agora eu sei que tu me amas, porque agora eu sei que tu é fiel, porque agora tu serás pai de nação, de multidão. Farei de ti um homem grande, aonde nem as estrelas você poderá contar, de tanto que será a multidão que virá contigo. Mudou a história desse homem através da fé. Mudou a história desse homem através do altar. O altar aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo está posto. Agora cabe a mim e a você, aquele que entende, aquele que tem projeto, aquele que tem sonho, aquele que quer mudança de vida, aquele que quer transformação, quer ver o lar edificado, quer ver a família abençoada, quer que Deus guarde os filhos, proteja os filhos, que Deus guarde a casa, porque os dias são de angústia, mas aquele que ficar na presença do Senhor, Deus guarda e Deus protege. Nosso Deus e nosso Pai, aos teus filhos com as mãos no coração, porque do nosso coração, meu Pai, é que procede, Deus, o desejo que temos. E o Senhor conhece cada projeto, cada sonho.
O Senhor conhece cada pessoa, meu Pai, que está na tua casa. Cada um que fala contigo agora. Cada um tem o seu Moriá na sua vida. Cada um, meu Deus, tem que chegar diante do altar. Cada um, meu Deus, leva nas suas mãos o que lhe convém. Abraão levou o seu melhor. Abraão levou o que tinha de melhor. Abraão levou o que mais lhe custava. Era o seu próprio filho. E quando ele chegou no cume, meu Pai, do Moriá, e ele foi se aproximando do altar, o Senhor, meu Deus, se é que o Senhor estava sentado no seu trono, o Senhor se coloca de pé, porque o Senhor não tinha visto alguém materializar a fé como ainda Abraão. Não tinha visto nenhum homem com uma fé inabalável. Por isso a tua palavra diz, meu Pai, no livro de Hebreus, que Abraão foi justificado pela fé. Abraão, meu Deus, se entregou no teu altar. Ele não teve medo do altar. Ele não discutiu com o Senhor. Ele não indagou o Senhor. Ele não disse: o Senhor pediu demais para mim. Ele ouviu a tua voz e obedeceu e disse: aqui está o meu melhor no teu altar. E quando ele lançou o menino no altar, meu Deus, o Senhor bradou dos céus, porque ali tinha projeto, ali tinha sonho, ali tinha, meu Deus, desejo de vida. Aqui nesta casa de oração, Pai, tem homens e mulheres que têm projeto, que têm sonho, meu Deus. E quando ele chegar no Moriá, quando ele chegar na noite, meu Pai, de domingo, que estarão passando por esse altar, quando o sacrifício tocar nesse altar, meu Deus, o Senhor se coloca de pé, o Senhor trava a batalha, o Senhor diz, meu Pai, que vai providenciar 2018, meu Deus, um ano diferente, um ano de vitória, de milagre, em prol da vida dessa pessoa, o sonho desse homem, os projetos desse homem e dessa mulher, a partir de agora, já começa a ser escrito, meu Deus, num livro novo, porque é uma nova história, há um novo tempo. Eu determino a vitória e abençoo nessa noite, em nome de Jesus, cada projeto, cada sonho já se torna realidade, em nome de Jesus. Deus vai me honrar, mudar a minha vida, mudar minha vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Ele cuida bem, só Ele é a saída. Declare: eu já passei por provações, e em nome do Senhor Jesus Cristo você passou, e Deus vai te honrar. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu a sua mão, Deus estendeu a sua mão e disse: filho, eu vou te honrar. Então levanta a mão. Deus vai me honrar, mudar a minha vida, mudar minha vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim.